Hino de número 303. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito veraz, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Hino de número 211. Vem enquanto Deus te chama e tu sente seu amor, pois do céu poder derrama para salvar o pecador. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Se da vida tens o fardo e tua alma triste está, crê em Deus, não sejas tardo, que Jesus te salvará. Neste mundo vais andando sem tranquilidade e paz. Volta a Deus, mas confiando, e feliz então serás. Venha Cristo que te espera, não demores, pecador. Nos seus braços Deus quisera receber-te com amor. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Hino de número 186.
pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Deus. Privilégio maravilhoso esse dia também para nós estarmos aqui. É um dia maravilhoso em nossas vidas. Ainda que a luta vem, você se abate. Aleluia. Aí você olha para cima e recorda recordações. Vamos lutar. A coroa está esperando. Aleluia. Nosso rei abriu mão da sua coroa. Nosso rei, ele é nosso, não é meu não, é nosso. Ele é Jesus. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse Jesus que nós anunciamos a você nesta manhã maravilhosa, com muito prazer, com alegria nos corações. Ah, mas você perdeu sua irmã caçula, então teve que afastar um pouco dos irmãos. Mas o coração do cristão arde, a saudade de anunciar. Ele é digno de toda a honra e toda a glória.
Não podemos nos abater. Eu ainda tive o prazer de dizer, minha irmã, até daqui a pouco. Aleluia! E muitos que não têm funeral. Aleluia! Meus queridos, devemos pensar um pouquinho mais. Ali estava reunido muita gente, graças a Deus. A árvore boa é cercada pelo povo de Deus. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos pecadores. Aleluia! Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem que lutar, meu amado. Os dias são cruéis. Os acontecimentos não compensa nem meditar. Talvez você está feliz com a sua família é uma bênção, a sua família é uma bênção. Que Deus continue abençoando a sua família. Se você não tiver a direção de Deus, não vai ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. No próprio Salmo diz, árvore plantada à beira do riacho, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não cairão. Oh, aleluia! Nós temos que dar fruto. Mas de que maneira? Falando no dono da videira. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você é a árvore que dá fruto. Aleluia! Essa semana maravilhosa, glória a Deus. Devemos agradecer a Deus a todo momento. Mas a sua irmã, a caçulinha, foi embora com todo o recurso. Aleluia! Devemos dar graças a Deus, porque nós estamos com vida. E nós temos que ser gratos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Deus diz, eu e o meu filho somos um só. Aleluia! Que maravilha! João 10:30. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus por isso. Por isso nós não cansamos de dizer, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente não morre. A gente não. É um pouco de tempo. Aleluia. Nós vamos encontrar com Ele. Aquele que acredita nele jamais morrerá, mas passará dessa vida para a vida eterna. A tua alma não morre, meu amigo. A minha não morre. Ela pertence a Deus. Aleluia. Eclesiastes 18, versículo 4. Diz, toda alma é minha. Alma que pecar, essa morrerá. Tanto a alma do Pai como a do Filho é minha, mas a que pecar morrerá. O pecado andou comigo muito tempo, mas eu me afastei, graças a Deus. Eu abandonei os caminhos do Senhor Jesus. Aleluia! Mas teve tempo de voltar. Quem não aceita Jesus é contra Jesus. Se você não aceita, você é contra. Não devemos rejeitar. Quando é feito um apelo, não devemos rejeitar. Não podemos ser anticristo. Nós estamos seguros na mão de Cristo.
e jamais, aleluia, vamos ser anticristo. Misericórdia do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Busca Ele enquanto se pode achar. Invoca o nome dEle enquanto Ele está por perto. Graças a Deus que deixamos nossos lares. Oh, aleluia. Deixamos tudo que esse mundo oferece e viemos aqui falar para você. Ele é o médico dos médicos. Eu tenho experiência com Ele, graças a Deus. Dependo da graça, porque a graça nos livra da desgraça. Eu dependo da bênção, porque a bênção nos livra da maldição. Mas está acontecendo muita coisa. Procura saber, procura ver. Vamos orar constantemente por essa cidade, pelas autoridades dessa cidade, pela nossa nação brasileira. Vamos orar para a nossa família. Vamos orar para Israel. Está em guerra? Vamos orar. Que haja paz. Que o príncipe da paz possa ainda reinar em nosso meio, se nós realmente quisermos paz. Ele quer reinar em seu lar. Eu vou deixar para você aqui alguns versículos. Lá no livro de Provérbios. Você pode examinar a tua palavra de Deus que você tem em casa. Você pode adquirir uma. Aleluia. Provérbios, capítulo 2, versos 20. Para que andes pelo caminho dos bons. Para que andem no caminho dos bons. Tem gente boa. E guarda as veredas dos justos. Anda no caminho de gente boa. E guarda as veredas dos justos. Existe justo. Que glória a Deus. Porque os retos habitarão na terra. E os sinceros permanecerão nela. Aleluia. Que bênção. Se para nós nascer numa terra, que um dia você vai ter paz. Não vai ter doença, nem dor. Alegria. A tua tristeza se transformar em alegria. O teu choro, aleluia, também cessará. Não há doença, aleluia, não há dor, não há pranto, aleluia, não há sepultamento, graças a Deus. Mas o ímpio serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Aleivosos são aquele povo que por causa do seu celular te mata. Por causa do... Achou, viu você, não gostou de você, daí a pouco ele te mata. São os aleivosos, pessoas rebeldes, pessoas possuídas. São os aleivosos, que a palavra de Deus fala. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Não fique triste. Talvez você tenha visto muita coisa bárbara. Os aleivosos serão da terra. Nosso Deus é justo. Nosso Deus é fiel, Ele é bom, não me faltou nada e não me falta nada. Tem você como meu próximo. Se eu ver você e não falar essas palavras para você, eu não posso dizer que amo você. Porque eu não vejo Deus, como é que eu vou? Eu sinto Deus, e Ele existe, Ele é real. A palavra real não é esse dinheiro nosso.
Real é cândido, limpo, genuíno, original. É a palavra real. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo possa tocar no teu coração. Porque ele é educado. Ele bate. Se abrir, ele entra. E vai cear com você. E você vai ser feliz. Que Deus te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que vai voltar. Amém. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito gloriosa eu há de ter. Eis aqui meu Salvador, supremo e benfeitor. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito gloriosa eu há de ter. Eis aqui meu Salvador, supremo e benfeitor. Ao lado de Jesus eu quero estar. A paz do Senhor para meus irmãos e bom dia de salvação a todos quantos estão ao alcance de nossa voz nesta manhã. E na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, no versículo de número 20, diz assim: aquele que testifica estas coisas, dizem, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amigo ouvinte da palavra de Deus, aqui está escrito na santa palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a Escritura Sagrada, que a turma trata de Bíblia. Aqui estamos trazendo a teu conhecimento uma coisa que talvez você já está cansado até de ouvir, mas continuamos falando até aquele dia, como nosso irmão já nos antecedeu, já falou aqui, aquele dia que ele manifestar nas nuvens do céu, e o povo que faz a sua vontade vai ser transformado em um corpo novo, e subiremos ao seu encontro. Então, Jesus Cristo tendo voltado assunto ao Pai, nós todos sabemos que o mundo estava entregue à perdição, o mundo jazia sem direção, mas Deus, olhando lá do céu, ele viu o homem caminhando de maneira errada, sem ter uma solução para que ele voltasse a amar o seu Salvador. Deus então enviou o seu único Filho, chamado Jesus Cristo, que habitou entre nós, fez carne e sofreu, e levou sobre ele as nossas enfermidades. Glória a Deus. E por isso, nessa gloriosa oportunidade, aqui estamos para agradecer pela sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, que nos alcançou um dia. Também vivíamos no pecado, mas Jesus nos escolheu, nos trouxe, falou: agora tu vai falar do meu amor. E aqui estamos falando, e Deus tem abençoado, e o Senhor Jesus melhor fala em cada coração, e eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos mais uma vez nesta praça, não para falar de religião ou para falar de coisas que não dê frutos. A nossa intenção aqui é de falar de Jesus. A nossa intenção é de falar de salvação.
A nossa intenção é de falar sobre assuntos bíblicos. Esta semana, ouve-se muito em falar de Páscoa. Algumas pessoas acham que Páscoa é uma celebração que se comemora com ovo de coelhos. Chama atenção, se a gente observar, que coelho não bota ovos, mas os homens arrumaram um meio de fazer com que uma celebração tão importante, a celebração da Páscoa, trocaram o real significado da Páscoa. Ludibriando as pessoas. Ou seja, é dito que a Páscoa é comer chocolate, ovo de Páscoa, ou ovo de coelho. A Bíblia nos relata quando foi instituído a Páscoa. Quando foi instituído a Páscoa? Na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 22, verso 21, diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse-lhe: ide e tomai-vos um cordeiro, segundo a vossa família, e imolai a Páscoa. Ou seja, foi dada uma ordem a Moisés que passasse para o povo, que pegasse um cabrito ou um cordeiro e degolasse aquele animal, e pegasse aquele sangue e passasse nas vergas das portas, porque à meia-noite iria passar o anjo destruidor, o anjo da morte. Porém, quando o anjo passasse, esse anjo da morte passasse e vesse aquele sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ele ali não entraria. E assim sucedeu, diz a Bíblia, que à meia-noite o anjo passou sobre o Egito. E houve-se ali um grande clamor, porque morreram todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Porém, aquele que estava habitando na casa, em cujas portas foram marcadas com sangue, o anjo da morte ali não entrou. Graças a Deus. Foram livres da morte através do sangue, o sangue do Cordeiro. Isto é a verdadeira Páscoa, é onde que se iniciou a Páscoa. A Páscoa, se analisarmos bem perante a Bíblia, a Páscoa é o livramento da morte para que você tenha vida. O poder do sangue, o sangue nos umbrais das portas, não permitiu que aquele anjo destruidor, o anjo da morte, adentrasse naquelas casas. Porém, o anjo ali passando e vendo aquelas marcas, não adentrou e não destruiu aquelas famílias. Hoje em dia,
se celebra a Páscoa, as pessoas não têm conhecimento de tão importante é essa celebração. Muitos celebram comprando, dando de presente e recebendo ovos de Páscoa. E ainda diz ovos de coelho. Coelho não bota ovo. Para ludibriar o verdadeiro significado da Páscoa. Para que fosse instituída a Páscoa, houve um derramamento de sangue. O sangue do Cordeiro. Para os nossos tempos que estamos vivendo nessa dispensação da graça, ainda se celebram a Páscoa, porque foi ordem do próprio Deus que fizesse isso em memória desse acontecimento, que celebrasse todos os tempos, em todos os tempos, que celebrasse este acontecimento do povo de Israel sendo liberto do Egito. Trazendo isso para os tempos de hoje. É interessante frisar que essa passagem, a morte do Cordeiro, apontava para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que certa vez João batizando, ali no Rio Jordão, as pessoas chegavam ali para ser batizado, confessando assim os seus pecados. E sucedeu que, um determinado momento, ia passando Jesus. E João Batista exclamou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nos faz lembrar da Páscoa. Isso faz lembrar da celebração da Páscoa. Jesus morreu, ele derramou o sangue dele na cruz para nos livrar da maldição eterna. Todos nós, humanos, estávamos destinados a morrer sem salvação, sem Jesus. Estávamos perdidos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aprove Deus que ele enviou um escape. Deus enviou um escape para mim e para ti que está me ouvindo. E nesse dia é importante que o pessoal celebra a Páscoa. Vem dizendo que é o ovo de coelho. Ludibriando as pessoas o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa foi derramado o sangue do Cordeiro. E o anjo do Senhor passou e viu nas vergas das portas a marca do sangue. E ali naquela casa o anjo do mal não passou, não entrou. Nos dias de hoje, Jesus ainda continua salvando. O significado da Páscoa. Uma passagem da morte para a vida. Uma passagem da escravidão para a liberdade. Tem um hino da nossa harpa cristã que uma parte dele diz assim:
Hoje eu sou livre. Livre para nunca mais pecar. Você que está no alcance da nossa voz, medite nessas coisas. Talvez você nunca ouviu falar essa mensagem da Bíblia que João proferiu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis a verdadeira Páscoa a ser celebrada na vida daqueles que temem a Deus. Medite nessas coisas. Você que está passando, você foi comprado por alto e um bom preço. O sangue do Cordeiro, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Só para concluir, a Bíblia diz que o fim vem. O fim vem para mim e vem para você. A questão é uma pergunta que às vezes fazemos e não quer calar essa pergunta. Você ouvinte que está passando, medite nessa pergunta: onde passarás a eternidade? Aproveite essa oportunidade, esse momento tão oportuno que está celebrando a Páscoa. Procure o significado da Páscoa, o que significa isso? Para de ser como menino, pensando que a Páscoa é dar presente de ovo de Páscoa, é comer chocolate. Caia na real, as coisas não é brincadeira. O sangue de Jesus na cruz tem um significado muito importante para nós. Você que está no alcance da nossa voz, medite nessas coisas. Procure o significado da Páscoa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. De salvação a todo ouvinte da palavra de Deus. Nós estamos alegres porque estamos mais uma vez aqui na presença do nosso Deus para anunciar a volta de Jesus. Aqui em São Marcos, capítulo 16, verso 15 em diante diz: disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão a todos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Pegarão as serpentes, beberem alguma coisa, mortífera, não dará dano algum. Porão a mão dos enfermos e serão curados. A palavra de Deus diz, né? Ide por todo mundo. É o que nós estamos fazendo, anunciando que Ele vai voltar. A qualquer momento Ele estará de volta para buscar a sua igreja. E todo aquele que crê, que aceitar Ele como Salvador, serão salvos. Então há tempo para você ser salvo ainda.
Há tempo de você ser salvo. Somente aceitar Jesus e segui-lo. Agora, aquele que rejeitar Jesus, ele não terá salvação, terá condenação eterna. Nós estamos aqui, não é à toa, mas estamos aqui para fazer o ID de Jesus. ID, pregar o evangelho a toda criatura. Você, amigo ouvinte, tem oportunidade. Não rejeita. Aceita Jesus. Para que você tenha seu nome no céu. E tem direito de entrar no céu pelas portas. Porque hoje nós estamos aqui. Ninguém sabe o dia da manhã, nem daqui a pouco o que vai acontecer. Porque possamos daqui a pouco partir para a eternidade sem Jesus. Não tem mais jeito. Se te aceitar Jesus, terá o seu lugar no céu. Mas se você partir agora, ou daqui a pouco, sem aceitar Jesus, você não tem direito de morar no céu. Não terá salvação. Então hoje é o dia aceitável, agora ou nunca mais. Amém. Cumprimentamos, amado Papai do nosso Salvador. Amém? Deixa Deus te acender, deixa Ele te tocar. Se hoje Ele quer te usar, dá lugar e dá lugar. Deixa Deus te acender, deixa Ele te tocar. Se hoje Ele quer te usar, dá lugar e dá lugar. O fogo está descendo, quem pode sentir? O movimento é grande neste lugar. Quem está desanimado já pode saber. Meu irmão, Deus vai te acender. Glorifique-lhe no trono do céu, porque o milagre vai acontecer. Eu quero ver que está morto reviver. Deixa Deus te acender, deixa Ele te tocar. Se hoje Ele quer te usar, dá lugar e dá lugar. Deixa Deus te acender, deixa Ele te tocar. Se hoje Ele quer te usar, dá lugar e dá lugar. O fogo está descendo, quem pode sentir? O movimento é grande neste lugar. Quem está desanimado já pode saber. Meu irmão, Deus vai te acender. Glorifique-lhe no trono do céu, porque o milagre vai acontecer. Eu quero ver que está morto reviver. Deixa Deus te acender, deixa Ele te tocar. Se hoje Ele quer te usar, dá lugar e dá lugar. 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 Eita glória! Agradecemos a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus. E Deus continua falando no nosso coração nessa manhã. Você que não tem Jesus, você pode entregar sua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém.
Eu quero subir com o meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir com meu Jesus. Olha, meu amigo, a porta aberta está, venha correndo pra te salvar. Todo aquele que vencer, no céu vai receber uma coroa resplandecente. Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor. Não quero ficar neste mundo de horror. Eu quero subir com o meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir com o meu Jesus. Prezados, estamos chegando ao final de mais esta oportunidade e desde já queremos desejar a todos um bom final de semana. E lembre-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nada nesta vida há de fazer, há de estar à altura daquilo que Jesus é, significa e representa. Inúmeros escândalos foram feitos em nome de Deus, mas de maneira nenhuma isso maculou o seu nome. Porque os homens, eles se utilizam de quaisquer meios, de quaisquer oportunidades para conquistar glórias para si. E a via mais fácil para se obter glória própria é corromper tudo que está à mão. Pessoas corromperam o valor das coisas que em Cristo foram reveladas, mas Deus está em todo o tempo ainda com seus ouvidos abertos
e os seus olhos contemplam os corações que dele têm sede. Num sábado como este, há 2000 anos atrás, os discípulos do Senhor Jesus estavam trancafiados no cenáculo, o lugar este onde eles fizeram a última ceia com Jesus Cristo, onde eles comemoraram a Páscoa, em que na madrugada seguinte Jesus Cristo foi traído. E num sábado como este, aparentemente não havia mais esperança. Os discípulos estavam em luto profundo. Aquele em quem eles tinham depositado tamanha esperança e fé, encontrava-se morto. Mas até que no dia seguinte, no resplandecer do domingo, Jesus Cristo ressuscitou. E na própria madrugada do domingo em que foram buscar o seu corpo, ele já não estava mais ali. E esta é a nossa mensagem. O Jesus Cristo que pregamos, ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele deu a sua vida pelos nossos pecados, para que possamos ter segunda chance, para que a morte não fosse para nós um ponto final. Que coisa gloriosa! Jesus Cristo é maravilhoso. É porque Ele ressuscitou que podemos dizer que há esperança. É porque Ele ressuscitou que podemos dizer que aqueles que morreram guardando a fé, eles ressuscitarão, incorruptíveis um dia. É porque Ele ressuscitou que a história continua. A história é contada não desde a fundação da cidade de Roma. A história é contada não desde a aparição, a ascensão de Maomé aos céus, conforme se diz no Alcorão, mas a história do mundo tem um marco, um fator principal. A partir do nascimento de Cristo, uma nova perspectiva foi entregue a este mundo. A luz resplandeceu nas trevas. Que coisa linda! A morte não teve poder sobre o nosso Senhor, porque conforme está escrito, a alma que pecar, esta morrerá. De modo que Cristo, então, Ele ressuscita porque a morte não teve poder sobre Ele, porque Ele não pecou. Mas então por que Ele morreu? Porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Jesus te ama, meu amado. Mas Jesus se manifestou para que te conceder então a capacidade de ser transformado, de modo que enfaticamente podemos dizer: você pode aceitar a Cristo, mas se você continuar nos seus pecados, você não está verdadeiramente nele. No Egito, prodígios foram feitos para a libertação do povo hebreu. No Egito, 9 pragas o Senhor enviou sobre aquela terra para mostrar que quem estava determinando a libertação era o Criador de todas as coisas, aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas. Mas a libertação de fato somente aconteceu quando o sangue foi vertido. Isso já nos diz tudo.
Como aqui foi dito, porque os cordeiros antigos, quando vertidos, simbolizavam, concretizou-se em Jesus Cristo. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queremos saber se nesta ocasião tem alguém para aceitar ao Senhor Jesus. Se tem, venha depressa. Não deixe passar. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que se dispuser a fazer a vontade de Deus permanece para sempre. De modo que a nossa perspectiva, a nossa esperança não está no mundo. A esperança divina do Evangelho, ou a sua expectativa, nos corações daqueles que receberam, não está nas glórias deste mundo, mas sim de alcançar a promessa que nos está proposta, que fora dada por Jesus Cristo, ao qual podemos nos agarrar a esse direito, porque ele nos foi dado. De modo que aqueles que estão de pé, cuidem para que não caiam, guardem a sua coroa, para que ninguém, nem nada, atire de você. Jesus te ama. O desejo do seu coração, do coração de Deus, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Neste dia, este dia pode ser o dia que o teu coração pode ser refrigerado pela presença do Espírito de Deus. O renovo pode vir sobre a sua vida. E se porventura encontra-se tudo em ruínas, Deus é aquele que do pó faz emergir milagres. Deus é aquele que das impossibilidades manifesta o seu poder, o seu amor e o seu zelo. Que Deus te abençoe. Recorde-se, Jesus Cristo deu a sua vida para que você pudesse ter esperança. Não jogue fora aquilo que Jesus fez por você, porque nenhum outro caminho de salvação há, nenhum outro sacrifício haverá, senão este que já fora feito e que com eficácia liberta vidas, transforma realidades, transforma o homem em uma nova e de fato uma nova criatura.
Engrandecido seja o nome do Senhor. Porque como Marta e Maria, como Maria Madalena, podemos dizer que Jesus vive, que Ele é real, porque disto em nós temos prova, disto nós testificamos, porque provamos e vimos a sua glória, porque provamos e experimentamos diariamente da sua contínua misericórdia. Quando clamamos pelo seu nome, somos por ele ouvidos. Jesus Cristo também disse para Marta e Maria, na ocasião em que Lázaro estava morto: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia. Semelhantemente ele decreta. Ele pode decretar no teu coração nesta manhã: que a paz esteja convosco. Ele é o que dissipa as trevas, os temores, a escuridão, as impossibilidades, porque Ele vive. Engrandecido seja o seu nome. Nossa igreja está situada aqui na Avenida Domingos Mariano, número 720, Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Temos outras Assembleias de Ministério de Madureira espalhadas pelos demais bairros dessa cidade. Procure uma igreja ou de alguma outra denominação que pregue o Evangelho verdadeiro, que tenha compromisso com este Jesus Cristo ressurreto. Porque esse mesmo Jesus Cristo, que a destra de Deus Pai está assentado, voltará um dia para nós. Que Deus te abençoe. Amém.